Esse é um vídeo rápido, direto e objetivo para você que quer entender como funciona tudo relacionado aos combustíveis da Fórmula 1, desde a homologação, as regras de verificação, isso tudo, porque no início dessa temporada 2026, uma matéria surgiu dizendo que a FIA autorizou o adiamento do uso dos combustíveis sustentáveis quando se trata dos testes de pré-temporada, ou seja, durante esse período em que os carros estão testando em Barcelona ou no Bahrein, não será exigido o combustível sustentável, que é a nova regra para a Fórmula 1 a partir de 2026. Esse assunto surgiu lá no nosso grupo de membros, que são os assinantes do conteúdo exclusivo aqui do canal, um assunto que foi interessante, trazido por eles, como é que isso funciona, eu resolvi fazer um vídeo aberto a todos, explicando toda essa questão. Mas, você que já é veterano aqui no canal, já senta o dedo no like que você vai conhecer todas essas regras de combustível na Fórmula 1, e quem não é inscrito no canal, fica aí que você vai ver um conteúdo especializado naquilo que você mais ama, carro de corrida e Fórmula 1. A notícia é que a FIA adiou o uso do combustível sustentado tem relação principalmente com os novos motores, porque tudo isso ainda é um processo em desenvolvimento. Você, na verdade, nesses primeiros testes de Barcelona, tem o objetivo de verificar a confiabilidade dos motores e, nesse sentido, você trabalhar com combustíveis já conhecidos faz mais sentido nessa época. Não se trata de uma logística das fornecedoras não conseguirem levar a quantidade de combustível até o local de testes, embora isso também fale um pouco a respeito. Mas é principalmente por conta do teste em si, da confiabilidade de motores e das equipes conseguirem chegar no ingrediente certo para o combustível vencedor ao longo da temporada. Por isso, essa autorização conversa um pouco com aquilo que serão os combustíveis na Fórmula 1 a partir de 2026. Desde então, os combustíveis serão 100% sustentáveis, o que significa que a FIA exige um combustível composto exclusivamente por componentes sustentáveis dentro da sigla Advanced Sustainable Fuels, sem partículas fósseis. Dentre as suas características, tem que ser derivados de matérias-primas renováveis, ou seja, biomassa, não alimentares, fontes urbanas e não biológicas renováveis. Outro ponto, tem que atingir um nível de redução de emissões de gases no efeito estufa em comparação àquilo que já temos na gasolina tradicional. E, por fim, composto por substâncias certificadas e segregadas dos combustíveis não sustentáveis em todos os seus estágios. Além disso, um segundo ponto diz respeito a proibições e limites. É proibido, por exemplo, qualquer aditivo ou composto que dê uma vantagem de desempenho e não seja sustentável conforme definido. E também é obrigatória a posse de uma ficha de segurança para cada combustível utilizado, com as informações completas conforme todas as normas europeias. Diante disso tudo, as regras sobre os combustíveis fala que cada fornecedora da unidade de potência deve submeter um dossiê de homologação até 1º de março de 2026, ou seja, uma data posterior aos testes de pré-temporada. Por isso, ao longo desse período em que as equipes estão testando não só os carros, mas as próprias unidades de potências novas, essa data permite que os fornecedores possam também testar os novos compostos e só então, em 1º de março, passar a homologá-los. Dentre essas regras também, tem que ter especificações detalhadas de todos os componentes principais do motor, incluindo combustível e o óleo. A homologação será válida durante todo o período do regulamento, que vai de 26 a 2030, ou seja, não poderemos ter mudanças com esse quesito e, por isso, a gente vai voltar no futuro, eventualmente, quando o assunto da ilegalidade voltar, as famosas tretas, voltar a mostrar para vocês que tudo é homologado, publicado no site da FIA, acessível inclusive para qualquer torcedor. Ainda sobre essas regras, somente combustíveis homologados pela FIA podem ser usados na combustão. Regras com relação à homologação são as seguintes: a especificação do combustível sustentável, incluindo a composição química das propriedades físico e químicas,
precisa estar bem clara. Detalhes da unidade de potência também tem que ser conhecido. Tá vendo como é que certos segredos não são tão segredos assim? Motor, a combustão, o tubo, a eletrônica, a parte híbrida, tudo tem que ser informado. Para cada equipe atendida por um mesmo fabricante de motor, o combustível deve ser declarado no dossiê. Mesmo fabricante pode, inclusive, usar combustíveis ou óleos separados por equipe. Ou seja, uma equipe que tem, ou melhor dizendo, duas equipes com o mesmo fornecedor, pode ter fornecedor de combustíveis diferentes, lubrificantes diferentes. Ou seja, é possível essa variação, o que dá uma diferença, às vezes, quando, por exemplo, uma Aston Martin usa um tipo de combustível, a McLaren outra, apesar de usarem a unidade de potência da Mercedes, e por aí vai. Questão também de lubrificantes, e que dá um ganho variado de performance para cada uma das equipes. Com relação à fiscalização da FIA, aqueles assuntos que sempre depois da equipe, o pessoal acha que está FIA boa, FIA sedes, né? Regras de fiscalização da FIA, medidores e sensores são obrigatórios. Todos os carros devem ter 2 medidores de fluxo de combustível homologado. Aqui no canal eu tenho um conteúdo que é esse aqui, e aquela trapaça do motor da Ferrari. Lembra quando teve aquela treta dos motores da Ferrari? Aquilo girou em torno dos sensores de combustível. Além desses assuntos, nessa playlist que você encontra aqui no canal, Engenharia da Fórmula 1, você vai ver esses conteúdos onde eu mostro, por exemplo, o diagrama da parte de sistema de combustível do Fórmula 1 e falo sobre esses chamados sensores que o regulamento está mencionando e que são homologados pela própria FIA. Nesse sentido, todos os carros têm 2 medidores de fluxo de combustível homologados, um da própria equipe e o outro da FIA. E nesse sentido, o numeral que aparece do indicador da parte da equipe tem que ser igual ao que dá do indicador da FIA. E esse que foi o ponto da treta daquele motor da Ferrari. Dá uma olhada nesse vídeo, está nessa playlist que eu vou deixar na descrição. Além disso, para verificação, os sensores garantem que todo combustível que chega ao motor seja monitorado, ou seja, a FIA sabe se a leitura da equipe é a mesma que eles estão obtendo, e somente combustível que passa por esses sensores e for injetado nos injetores homologados pode ser usado. Inspeções técnicas acontecem após cada sessão com a amostragem de combustível de no mínimo 1 kg, que deve repousar no tanque após a sessão. A automobilismo sempre mede em quilos a questão do combustível. Medições de parâmetros como sensor de fluxo, que a gente já mencionou, e um asterisco aqui. Para os testes de pré-temporada de 2026, a FIA autorizou o uso de combustível ainda não homologados, como a gente falou no início desse vídeo, mas isso não será permitido no campeonato regular de 2027, ou seja, nos testes de pré-temporada do ano que vem, é esse combustível já homologado que vai até 2030. Gostou desse tipo de conteúdo aqui técnico do Fórmula Brum? A ênfase aqui do canal é esse tipo de material. Inscreva-se se você gosta desse tipo de conteúdo mais técnico sobre o que você gosta, Fórmula 1. Eu vou deixar na sua tela outros vídeos que complementam essa explicação. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.